pessoal, boa noite. Boa noite. A gente vai começar aqui o debate. Antes só de eu chamar aqui os críticos Marcelo Janot e Franco Carbone, só passar um recadinho rápido aqui que é importante, né, que a mostra Os Melhores Filmes do Ano 2023, ela conta com o apoio da Rio Filme, né, que selecionou o projeto dessa mostra através de um edital. E graças a essa seleção a gente está podendo hoje estar aqui no Estação, ficar aqui até o dia 13, e a partir do dia 12 da semana que vem até o dia 17 nós também vamos chegar ao Ponto Cine, no bairro de Guadalupe, na zona norte do Rio. Vai ser a primeira vez que a mostra Os Melhores Filmes do Ano vai sair aqui do circuito Centro, Zona Sul, né? Vamos levar para a Zona Norte, proporcionar aos cinéfilos da Zona Norte e adjacências a oportunidade de também rever os filmes que se destacaram aí nos cinemas aqui da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2023. A realização da mostra é da BLG Entretenimento, com apoio da Rio Filme, a curadoria da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, a CCRJ. Na programação a gente tem o Célio Silva, a Luciana Costa e o Mário Abate. Vou chamar aqui então agora Marcelo Janot e Franco Carbone para conversar conosco sobre os dois filmes de hoje, Decisão de Partir e Assassinos da Lua das Flores. Boa noite. Boa noite. Eu estava comentando com o Carbone, com o Breno, o Decisão de Partir, né, do Park Chan-wook, um filme que eu vi em Cannes há 2 anos. Eu não tive chance de rever, é um filme que eu até gosto muito, tem certas influências hitchcockianas do cinema noir, mas como eu não pude rever, eu prefiro não falar muito dele, deixar se o Carbone quiser falar mais dele. Também não sei se vocês viram, né? A gente acabei de rever aqui na plateia o Assassinos da Lua das Flores, então está mais fresco do que eu via no documentário do assassino. Agradecer o convite, né, estar aqui hoje. Bom, eu deixo muito bom, eu gosto muito, odeio os Eu também. e lição de partir, podemos, né, mas eu acho interessante que o Lição de Partir foi o primeiro fim de semana do ano passado. Então, eu lembro que muita gente fazendo lista referente a 2022 ia perguntar, porque teve umas pré-estreias em dezembro. Será que dá para botar a Lição de Partir? Eu falei, gente, depende. Se vocês seguem a linhagem do que estreia em cada ano, não. Porque esse filme está em pré-estreia, só vai estrear em 2023. E aí ele teve essa sobrevida e é muito difícil um filme como ele, que é um filme fora do circuito comercial e tal, ter essa vida longa e conseguir entrar numa lista de melhores do ano, tendo ele tanto tempo. Foi um filme que no fim das contas não passou pelo Oscar do ano passado também, então, e mesmo assim ele foi recordado. Eu acho bom, é merecido, sem sombra de dúvida, é um filmaço. Eu tô com o Janot, gosto muito do filme também. Mas você quer abrir falando do Scorsese? Acho que pode ser. Vocês estavam nessa sessão agora? Quem estava nessa sessão agora? Tá. Então, só para falar uma coisa para vocês, assim, porque foi a segunda vez que eu vi o filme, né? Eu vi outra vez no cinema também, e o som daqui não estava muito bom, não. Não sei se vocês perceberam, a mixagem de som do original do filme não é essa. As vozes estavam muito baixas aqui nessa projeção, né? A trilha sonora. Para quem quis experimentar melhor a trilha sonora do Robbie Robertson, que é maravilhosa, então foi uma experiência diferente, né? Porque é realmente uma trilha incrível, né? O Robbie Robertson, inclusive, foi o último trabalho dele, ele morreu pouco depois. Era um dos líderes daquela banda The Band, que o Scorsese chegou até a fazer um documentário sobre eles na década de 70.
E realmente é um trabalho incrível, né? Porque a trilha tem elementos de percussão, né? Que remetem a uma certa coisa tribal, com uma nota de baixo que acompanha o tempo inteiro, tum, tum, parece uma coisa meio um tambor assim, com uma gaita que remete ao blues americano também, é uma trilha. Então já falei da trilha, que realmente é fantástica. Agora, o que me impressiona mais nesse filme, né, revendo ele, confirmei a minha impressão da primeira vez, que Scorsese, com 80 anos, é uma coisa difícil, né, de se ver um cineasta que continua com uma energia, assim, porque eu acho que é um filme em que você sente um vigor na direção, uma energia, né, de alguém que sabe levar um filme por 3 horas e meia e você não sente, né? Eu acho que a sensação que a gente tem é que simplesmente o tempo não passa. No início, quando o filme foi lançado, era difícil fazer as pessoas acreditarem nisso, mas por 3 horas e meia eu vou aguentar ficar no cinema, não, vai ver. E aí sempre a resposta era, realmente você tinha razão, você não sente o tempo passar. E é muito impressionante isso, assim, porque é um cara que, né, com mais de 5 décadas de carreira, ele já sabe muito bem o que ele quer, e o filme é muito coerente dentro da obra dele, né? O Bill Hale, o personagem do Robert De Niro, aliás, a gente vai ter o Oscar aí domingo, né? E pouco se falou, eu acho, do absurdo, entre tantos absurdos que às vezes a gente vê nas não indicações, né? Nem o Leonardo DiCaprio, nem o Robert De Niro estarem indicados é realmente um absurdo, né? Eu acho que O De Niro foi. Ah, o De Niro foi? Ah, então tá. Mas só o DiCaprio tá, foi. O De Niro foi coadjuvante, tá. Isso. Mas o DiCaprio não está indicado a melhor ator, realmente eu acho um crime, assim, porque esse personagem dele, para mim, está muito evidente. O DiCaprio, na verdade, ele se tornou o que o Robert De Niro foi para o Scorsese ao longo de muitos anos, né? O Scorsese gosta de trabalhar com um ator regular, com um ator meio xodó que ele confia, que ele coloca os dois juntos, é muito legal, é como se fosse uma passagem de bastão mesmo. E o que me impressiona é que você, por vezes no filme, você tem raiva desse personagem do DiCaprio, porque você fala, como é que alguém pode ser tão idiota, né? E você acredita realmente que aquele personagem é um idiota mesmo, né? Como é que ele é ingênuo a ponto de ser tão enganado por esse tio, né? Tem muito também da personalidade dele, do gosto pelo dinheiro a qualquer custo, né? Ele já deixa claro logo no início do filme que o que interessa a ele é o dinheiro. Então, como ele constrói como personagem essa relação dele com a mulher, ao mesmo tempo em que essa devoção dele ao tio é muito psicologicamente, é um trabalho de ator incrível, porque ele percebe, tem um dado momento em que ele percebe que o tio dele está enganando ele, mas ele é tão fraco que ele não consegue se livrar disso, né? Ele prefere sacrificar tentar até matar mesmo a mulher dele, porque ele tenta envenenar a mulher dele, né? Só para continuar sendo fiel ao tio que o acolheu e tal. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção na pesquisa para o filme é que o filme, não sei se vocês sabem, é baseado num livro, né, sobre a história verdadeira dos Osage, que foi escrito por um escritor branco americano. Então, é uma visão branca, né? O escritor não é indígena. Então, o Scorsese, com muita astúcia, ele percebeu, não vou levar para a tela apenas uma visão branca de uma história que é uma história que mostra bem o que esses indígenas passaram. Então, a primeira mudança que ele fez no livro foi porque o livro era mais centrado no FBI, na investigação do FBI, né, tratando os agentes do FBI como heróis, então era o heroísmo branco para variar, né? Então ele dá mais ênfase aos indígenas, especialmente a personagem da Molly, e ele vai atrás
descendentes dos Osage, para tentar entender melhor essa história, né? Para tentar compreender como é que eles sentem hoje, como é que eles sentiram no passado. E uma coisa que chamou a atenção dele, quando ele conversou com as herdeiras com os herdeiros da Molly, né, descendentes, e da Molly e do Ernest, né, eles tiveram 3 filhos, foi que eles falaram que o Ernest amava muito a Molly. Isso na tela não está. Eu, sinceramente, eu já discuti isso com algumas pessoas, tem gente que fala, não, mas ele amava sim, porque ele aprendeu a língua, aprendeu a falar a língua dela e tal, mas isso não é suficiente. O cara tentou envenenar a mulher, né, assim, a própria mulher. O interesse dele sempre foi o dinheiro, né, o cara era um criminoso, né, interessado apenas no dinheiro. Então, acho que, mais uma vez, o Scorsese faz um filme que radiografa muito bem essa característica do americano, da sociedade americana em sua formação, né, como ele fez no Gangue de Nova York, por exemplo, né, e é bem claro isso, né, o Bill, o personagem do Robert De Niro, ele é um gangster tão mau quanto os piores gangsters dos filmes do Scorsese. Como é comum na obra do Scorsese, aqui a gente tem esse tema da lealdade e da traição, né? O Scorsese nos ensina ao longo da obra dele, com tantos de seus filmes, desde Os Bons Companheiros, A Caminhos Perigosos e tantos outros, você não pode confiar em ninguém, né? O próprio Gangue de Nova York. E aqui é isso, né? A história que o Bill apresenta lá, o livro dos Osage para o Ernest no início do filme, falando dos lobos. Ele é o próprio lobo em pele de cordeiro, né? Ele é um gangster, ele é um miliciano, ele é tudo isso que a gente pode resumir numa pessoa tão má, assim, tão gananciosa, né? Assim, então, acho que é impressionante o filme sobre todos os aspectos e, sobretudo, como o Scorsese, que é um sujeito que conseguiu fazer ao longo de tantas décadas um cinema que é ao mesmo tempo autoral, mas que transita muito bem pelo entretenimento, né? Os filmes dele sempre são filmes muito populares, que agradam a qualquer tipo de público, não são filmes para um gueto. Como é que ele percebe a importância de hoje contar essa história, né? Hoje que a gente vive, né, esse momento em que é importante você dar voz a minorias, né? Então, você resgatar essa história, né? Ele próprio aparecendo no final, emocionado, né, em pessoa. Ele sempre gostou de fazer pontas nos filmes dele, né? E aqui ele faz essa ponta super emocionado, né, nessa simulação de um programa de rádio, falando que não aconteceu nada, né? A Molly acabou morrendo antes do Bill, né? E tudo continua igual, né? A gente vê um filme desse e a gente lembra, né, dos indígenas, do que os indígenas passaram aqui no Brasil nos últimos anos e continuam passando, né? Então é um filme muito marcante, muito atual, né, como um manifesto político mesmo do Scorsese e assim, então acho que é indiscutível que esse filme merece estar entre os melhores do ano. Nós da Associação de Críticos elegemos ele como o melhor filme do ano, né, no final da votação, e se ele ganhar o Oscar, acho que vai ser bastante merecido também, né? Está entre os meus favoritos aí para o Oscar. Então acho que para introduzir isso, depois a gente pode debater, conversar mais. Obrigado, cara. Nada, obrigado a você. Eu concordo com grande parte do que você falou. Acho que o Scorsese é uma pessoa que a gente acompanha há muitas décadas, não tem como ficar muito tempo sem vê-lo, né? A produção dele não é uma produção anual, mas é uma produção cujos filmes reverberam até a próxima estreia, né? Tipo, quando estreou Assassinos ao Lado das Flores, você estava falando do Irlandês ainda e tal, e aí já vem um novo.
me impressiona muito é que esse homem de 80 anos ainda dirija com esse vigor. Eu lembro que quando eu fui assistir O Lobo de Wall Street, isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, gente, olha isso, o cara tem 70 e parece que filma com a idade daqueles atores. Ele tinha isso ainda impregnado. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que 10 anos antes Os Infiltrados tinha esse vigor, e uma década antes o Vivendo no Limite tinha esse vigor, e Os Bons Companheiros, e ele continua, isso, como se estivesse começando, né? Tipo, sendo fiel à cinematografia dele, à filmografia dele, mas ao mesmo tempo abarcando outros olhares, né? Abarcando outros lugares, indo para outros olhares. Foi o que o Janot falou a respeito do livro. A base do Assassino da Luz das Flores é em cima dessa história do FBI, que seria o normal dele tratar. Ele já fez esse filme algumas vezes, e aí acho que teve a sensibilidade de perceber que estava na hora de mudar, né? Tipo, acho que o Assassino da Luz das Flores também é um filme importante, porque reposiciona uma fala que eu acho que é meio injusta em relação à carreira do Scorsese, que é o dele não dar lugar de fala para as personagens femininas. E a gente vê, tipo, um dos primeiros Oscars que um filme do Scorsese ganhou foi um Oscar de melhor atriz para o Alice Não Mora Mais Aqui, e acho que foi o primeiro Oscar que um filme dele ganhou, na verdade. E só que eu acho que é isso, tipo, não tem como cobrar também para um homem de 80 anos que ele faça, sei lá o que, Adoráveis Mulheres, né? Que ele faça filmes que mulheres fariam. Eu acho que ele, dentro do que ele propõe ali, ele consegue sim encontrar um lugar feminino sempre que seja relevante dentro daquela obra. E o Assassino da Luz das Flores, só o fato dele ter desmontado o livro para colocar a Molly no centro das atenções, eu acho que é muito válido. A Lily Gladstone é uma grande atriz, super carismática. Ele, além de tudo, soube compreender. Eu li uma entrevista dela falando que o primeiro tratamento do roteiro, a personagem tinha 3 cenas e tal. E quando o Scorsese começou a fazer a pesquisa, ele percebeu que tinha que ir por um outro lado e dar espaço de tela para essa mulher. É isso, acho que tem muito vigor. Eu também fico feliz com todas as menções que os filmes do Scorsese têm, apesar de tudo, né? Tipo assim, é muito complexo a gente olhar e ver que tem uma para gerações novas, principalmente, que tem uma reiteração de certos nomes, né? O Scorsese sempre concorre a prêmios pelos filmes dele. Não acho que exista uma vaga cativa. Eu acho que existe excelência mesmo. Tipo, você sair de uma sessão como de Assassinos da Lua das Flores, se você não atestar o que você acabou de ver narrativamente e esteticamente, não tem para onde correr muito, né? Tipo, é isso. O Janot citou muito o Gangue de Nova York. Eu sou fã do Scorsese, e o Gangue de Nova York, para mim, é um dos filmes que eu menos gosto dele. E eu lembro que quando eu vi, eu fiquei muito chateado de ter visto esse filme e não ter gostado e tal. E poucos anos depois eu já tinha na cabeça que, na verdade, esse filme não era bom, e era bom ele não ser bom, porque trazia uma normalidade para esse homem que para mim era um gênio. Continua sendo, mas é isso, super capaz de errar. E eu tenho problemas com outros filmes dele. Eu acho que, sei lá, o início do Hugo Cabret, ele é meio travado. Acho que o Ilha do Medo é um filme muito posado. Tenho alguns problemas, mas você vê um irlandês, você vê um Assassinos da Lua das Flores, não tem muito o que fazer. O cara é um mestre mesmo na arte de contar histórias, entendeu? Inclusive na hora de perceber o que é a história certa a ser contada, como aconteceu com Assassinos da Lua das Flores. Enfim, é mais ou menos isso também. Deixa eu só... eu esqueci de comentar um aspecto que chamou a minha atenção quando eu digo que ele resolve mudar a estrutura, né, em vez de se basear apenas no relato do
escritor que focava mais, dava prioridade à questão do FBI e abrir espaço para o lugar de fala dos indígenas. Então, aí você vê a astúcia e a sensibilidade do diretor, quando ele percebe de que maneira eu vou dar lugar de fala, vou dar espaço a essa cultura indígena, de que maneira cinematográfica eu vou fazer isso, né? Então, a gente percebe a valorização desses rituais tribais, não sei se assim a gente pode falar isso, né, dos rituais. O filme abre com um ritual de luto, né? É um ritual de luto e tem várias cenas belíssimas envolvendo os indígenas. A cena da morte da mãe, por exemplo, quando a mãe abre os olhos ali e está junto com os outros caciques já mortos, né? Então ela encontra uma paz e uma serenidade, e aí a trilha sonora desaparece, fica só um silêncio, e a gente vê em silêncio ela já morta. Primeiro ela indo para um outro plano espiritual, né, porque faz parte da cultura indígena, e depois, quando volta para o tempo presente, ainda em silêncio, a gente só enxerga a dor da Molly, do resto dos familiares, mas a gente nesse momento já enxerga ela de outra maneira, né? É o chamado, quando alguém morre, às vezes a gente fala, o fulano descansou. Literalmente aqui parece que ela está simplesmente descansando, né? Então esse é um momento muito bonito. E um outro momento também que eu acho incrível, extraordinário, que é um momento em que é corajoso por parte de um diretor dentro de um filme comercial, de um filme de entretenimento, que é ali naquele momento em que, logo na primeira parte, quando eles estão jantando um dia em casa, que começa uma tempestade, e que o Leonardo DiCaprio, o Ernest, eu vou fechar a janela. Fala, não fecha a janela não, porque eu quero ouvir o barulho da tempestade, né? Eu quero ouvir a natureza, essa conexão dos indígenas com a natureza, a importância disso, você simplesmente apenas sentar e ouvir o barulho da chuva, o barulho da natureza, é uma maneira de você se conectar com as suas raízes, de você se conectar com a sua cultura, né? Então, tanto é que eu não sei se vocês perceberam nos créditos finais, quando acaba os atabaques dessa cena final, né, que belíssima, aliás, que a câmera vai subindo e a gente só fica escutando os tambores, mas quando acabam, o resto inteiro dos créditos é apenas com o barulho da chuva, o mesmo daquela cena, né? Então, é uma maneira dele dar um recado para o espectador que pacientemente ficou até os créditos, que não levantou para ir ao banheiro, e falar, olha, se conecte também com a cultura indígena como eu me conectei, né? Então, são esses pequenos detalhes, né, que eu acho que fazem uma obra-prima, né? Então, muitos elementos desses a gente só vê numa segunda vez e tal. Então, eu acho que a obra, poucos meses atrás eu dei um curso sobre o Scorsese e a gente percebe isso, revendo os filmes dele, a gente sempre enxerga mais coisas, mais camadas, especialmente vendo dentro de um conjunto, né? A gente nota como esse filme se relaciona tão bem com tudo que ele já fez, né? Muito coerente. Eu concordo. E só para comentar agora, por último, também, essa cena final, eu acho ela belíssima. Eu acho que ela tem múltiplas interpretações, né? Tipo, para além de estar o diretor do filme anunciando o início daqueles créditos, vamos dizer assim, que é como se ele estivesse lendo as cartelas que normalmente apareceriam ali. Ele não é um diretor comum, ele é um homem branco, né? Então, tem, eu acho que um quê de meia-culpa ali, de tipo, eu tô fazendo o que eu posso aqui, entendeu? É o mínimo que eu poderia estar fazendo, é vir aqui e trazer isso para vocês. Eu acho que tem misturado ali o autor e a intencionalidade do autor na hora de se colocar em cena naquele momento, trazendo aquelas informações, e eu acho tudo muito simbólico. Já vi o filme mais de uma vez também, e sempre me impressiona muito essa decisão dele de estar no final dando esse tipo de notícia, né? Tipo,
no fim das contas, porque é isso, né? Tipo, o filme acaba... Quando a ficção acaba em Hollywood, acaba tudo bem, né? As pessoas se beijam, a câmera sobe e um filme baseado numa história real, ele sempre tem um plus, né? As pessoas morreram. Mesmo os personagens ficcionais, eles não são eternos também, vão morrer um dia. Esse cara tá ali anunciando pra gente que, além da cena final, não tem uma cartela preta anunciando aconteceu isso, isso, isso com Molly, aconteceu isso, isso, isso com Ernest. Eu acho que tem um outro impacto, né? Do tipo, olha, o que vocês viram agora terminou assim, entendeu? Então, vá para casa com um pouquinho mais desse peso que eu estou deixando aqui nas costas de vocês. Não, ótimo você ter tocado nessa cena final, porque é exatamente isso, né? É mostrar que um grande diretor, um diretor criativo, ele pode substituir a coisa convencional, tradicional da cartela, aparecendo o que aconteceu com os personagens, que é tão comum, né? E ele, ao mesmo tempo, tem tantas camadas, tantos simbolismos, ele faz uma homenagem à própria arte, né? Quando ele resolve encenar isso como um programa de rádio, né? Ele está nos mostrando que o cinema é uma arte, como o rádio foi uma arte também, né? Colocando aqueles atores para imitar as vozes dos personagens, para fazer a sonoplastia. Então, assim, ali ele continua mostrando a importância, o impacto da arte, o fascínio da arte. E aí, como o Carbone colocou, mas no final, para falar mesmo, para dar o recado final da injustiça, ele não quis que um ator fizesse isso, ele quis que ele mesmo fazer, como quem diz. Agora não é um ator encenando uma ficção, que seria uma ficção. Agora sou eu mesmo, como diretor, fazendo o meu statement, né, meu pronunciamento final, para dizer para vocês que nada mudou. Eu estou aqui emocionado, chorando, como a gente vê que ele está em lágrimas, e ele está dando um recado, né? Então, assim, é incrível. Tomara que ele tenha vida longa aí para fazer muitos outros filmes, mas a gente sempre fica, assim, quando o diretor já está mais velho, assim, né, já presta a se aposentar, a gente sempre fica imaginando, será que vai ser o último? Se for o último, puta, que bela despedida, né? Então é isso. Acho que o que eu tinha a falar era isso. Eu também. Se vocês quiserem comentar, o Cavi quer falar. Eu queria perguntar, o Scorsese é um cara que ama o cinema, né? Cinéfilo, estuda os filmes. Você vê nesse filme alguma referência a outros cineastas, outros filmes? Você acha que ele trouxe, assim, porque eu sempre gosto, assim, eu sou um cara que gosta de pensar isso também, fazer cinema pensando no cinema. O Scorsese provavelmente é um cara que pesquisa, estuda, vê muito filme. Você vê nesse filme aí muitas referências de outros filmes ou acha que não? É ele mesmo ali, fazendo referência dele mesmo, no próprio cinema? O que vocês acham? Eu acho que a gente até teve gente que enxerga no filme uma filiação a uma espécie de western, né? Porque se passa com índios, é o branco versus o índio, mas eu acho que está longe de ter uma estrutura de western tradicional, está muito longe disso. Eu acho que ele é, no fundo, um filme de gangster, né? Como muitos que ele próprio fez, por referências ao que ele fez. Assim, agora, em termos de citações, não vejo muito, não. Assim, uma coisa que me chamou até a atenção hoje, revendo, naquela cena em que o Ernest está em casa, enquanto a fazenda lá do Bill está pegando fogo ali, e ele está em casa, e as janelas estão fechadas, a gente só vê o laranja do fogo, né? Aquele laranja bem forte. Então, na hora me remeteu um pouco aí O Vento Levou, né? Aquela coisa épica do Vento Levou, aquele incêndio tudo laranja, ali claramente artificial, né? Encenado. Então, claramente ali a gente nota que é um truque cinematográfico, né? Que ele utiliza a luz laranja
uma iluminação laranja por fora, mas, assim, sinceramente, eu só enxergo mais referências ao próprio cinema dele, e nem me lembro, não sei se o Carbone chegou a ler, mas nem me lembro de ter lido grandes associações desse filme com outras obras clássicas, porque, de fato, como você falou, Cavi, o Scorsese, isso é importante até falar sempre, né? O Scorsese, ele é um militante da memória cinematográfica, né? Ele tem institutos que cuidam de preservação de filmes, né? Ele é, por exemplo, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber, é um dos filmes preferidos dele, né? Se eu não me engano, ele até financiou a restauração e tal. Então é super importante isso, ele está sempre abrindo espaço para cinematografias de países periféricos. Então isso é super importante, assim. E é um cara que dá muita atenção às novas gerações também, está antenado com o cinema que é feito hoje. Assim, eu me lembro que tem um cinéfilo brasileiro que é o Leandro Copperfield, que ele nem trabalha com cinema, mas ele fazia montagem por hobby, né? E ele era um conhecido meu, e ele fez botou no Vimeo um vídeo em que ele faz uma montagem de 8 minutos, juntando filmes do Scorsese com filmes do Kubrick, e ficou muito interessante essa comparação que ele faz dos dois, só através da montagem da trilha. E não sei como o vídeo chegou até o Scorsese. O Scorsese gravou um depoimento elogiando o trabalho dele, dizendo que ele tinha futuro como editor e tal. Então isso é muito bacana, né? Essa generosidade do Scorsese em relação a isso, né? A estimular as novas gerações, a estimular a preservação da memória com esse restauro de filmes antigos, valorizar as salas de cinema também, né, que é importante, que é o que o Tarantino faz também, que o Tarantino tem cinemas, né, valorizar os cinemas de rua. Então, às vezes as pessoas ficam meio revoltadas quando o Scorsese escreve um artigo detonando os filmes de boneco, né, os filmes de super-herói, né, mas no fundo ele está, de alguma maneira, lutando pela preservação da arte, né, porque ele sabe que senão daqui a pouco os cinemas vão só passar filme de boneco. Né? E aí onde é que fica? Onde é que vai ter espaço para a gente ver um filme africano, né? Ver um filme latino-americano, né? Então eu acho muito bacana, eu acho que é sempre importante ressaltar esse lado dele. Ele é um cinéfilo, né? Tipo, eu também não lembro de ler ele sendo comparado a nada, o Assassinos, mas li muita gente falando isso, de revisionismo do faroeste. Eu não sei se eu concordo também. Acho que ele bebe ali em alguma coisa, cenário e tal, ambientação, e na mitificação, né, no contrário dessa mitificação, mas não acho que ele vai em algum outro lugar que não nele mesmo. Eu lembro que uma vez, aliás, algumas vezes eu li ele falando que ele acha que um dos filmes mais violentos dele é A Época da Inocência, que é um filme baseado num livro da Edith Wharton e passado na corte britânica, então que não teria nada a ver. Mas eu acho que fica a dica, quando ele fala isso, de que, na verdade, esse universo é um universo onde ele está sempre bebendo, né? Tipo, o próximo filme dele, até onde, se ele não mudar nada, porque o Scorsese é uma pessoa que tem 5 projetos, e aí escolhe os 4 ele abandona, e ele resolve filmar esse, parece que é uma nova versão da vida de Jesus, né? E baseado num livro, não tem nem baseado na Bíblia, é baseado num livro... Mas não é A Última Tentação de Cristo 2, parte 2. É isso, porque ele já... O que eu ia citar era exatamente A Última Tentação de Cristo, que no fim das contas é um filme de gangster também. Tipo, tem toda uma movimentação, eu acho que ele está sempre incorrendo nesse lugar, mas faz isso de uma maneira muito inteligente, porque ele consegue travestir isso de outras formas, né? Tipo, ele consegue movimentar outros lugares e olhar para outros espaços também, como esse agora.
Só um parêntese aqui, porque você citou A Época da Inocência, então é muito bem lembrado, porque esse filme dialoga também diretamente com a Época da Inocência, no sentido daquilo que eu comentei também em relação ao Gangue de Nova York, como um elemento de formação da sociedade americana, né, que a Época da Inocência mostra Nova York, né, no final do século XIX, e como aquela casta, né, de descendentes de ingleses ali nessa formação de Nova York são brancos mantendo seus privilégios, né, sem o menor olhar para o que está ao redor, uma hipocrisia entre eles, que é uma hipocrisia muito típica dos americanos, desse individualismo deles e tal. Então ele se dialoga também bem com a Época da Inocência. Não, ele é isso, romance de formação, eu acho, e do que ele entende, da formação que interessa a ele, que é essa formação dos Estados Unidos, ele está sempre revisitando, né, de alguma forma ou de outra. Acho que ele faz isso também no próprio Silêncio, que é um filme também que mostra o início de um processo de catequização da igreja e tal, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas é também um filme que mostra um período de construção de sociedade, que eu acho que é um lugar pelo qual ele se interessa mesmo, tipo, mostrar que, tipo, olha, passaram-se 100 anos, 200 anos, 500 anos que isso aconteceu, mas poderia ter sido ontem, poderia ter sido semana passada, porque é isso, tipo, as pessoas continuam hipócritas, os índios continuam sendo exterminados e as coisas meio que não mudaram, né? Tipo assim, é aquela frase clichê, né? Tipo, quando a gente esquece, a tendência é a gente continuar mantendo o que está errado, né? Então, Scorsese está aí também com essa cinefilia, trazendo esses grandes momentos do horror, sejam eles menores ou micro ou macro, mas tentando recordar pra gente que é isso, tipo, tá sempre, o mal tá sempre à espreita. Então, se a gente não tomar conta muito bem, as coisas voltam pro canibalismo, pro início de tudo. Não, e eu acho que vai ser muito simbólico caso a Lily Gladstone ganhe o Oscar de melhor atriz, porque ela vai ser a segunda indígena a subir no palco do Oscar para receber uma estatueta, porque a primeira foi a indígena que o Marlon Brando mandou no lugar dele quando ele ganhou o Oscar pelo Poderoso Chefão. Acho que foi pelo Poderoso Chefão, né? Que ele não estava com saco para ir, e falou, vou mandar uma indígena. Aí a indígena foi lá, pegou a estatueta, agradeceu e saiu. Agora, seria muito simbólico isso, né? Que uma indígena ganhasse por ela mesma. Eu acho que esse vai ser o grande momento da noite de domingo. Tá todo mundo querendo ver a Lily Gladstone. Acho que vai ser uma grande frustração se não for a Lily a vencedora, porque é isso, né? Tipo, é muito simbólico que essa mulher esteja nesse lugar. Não acho, ao contrário de muita gente, não acho que seja apenas por representatividade. Eu acho que a representatividade importa sim, e não tem nenhum problema nisso. Isso, tipo, por que isso não aconteceu antes? Porque nunca tinha sido dado espaço antes. Então, vamos dar espaço. Porque essas pessoas têm condições, sim, de ganhar Oscars de direção em outros lugares, de atuação, como roteiristas. É isso aí, temos que dar espaço. Tipo, tantos homens brancos não merecedores de prêmios já ganharam prêmios, né? E nem é o caso dela, é uma mulher. E me felicita muito ver que essa interpretação é uma interpretação que pode ser uma interpretação vencedora, porque a gente está careca de saber que eles gostam de gritos e espernear, e pessoas que se jogam no chão e que batem a cabeça na parede, e é exatamente o oposto que a Lily fez. Eu, quando saí da primeira sessão do filme, eu falei, já estava uma construção de narrativa em torno dessa possível premiação dela, e eu só saí com isso na cabeça. Eu falei, quero muito que isso aconteça, porque é uma vez a cada 5 anos que eles se encantam com uma interpretação mínima, mais sofisticada, mais interiorizada, e isso é vida também. Na verdade, isso é vida, né? Tipo,
uma pessoa babando e se esperneando no chão, eu não acho que é necessariamente o que a gente costuma ver no dia a dia. Eu me interesso mais pelo que a Lily Gladstone faz, e inclusive pelo que os meninos fazem também. Acho que o Leonardo DiCaprio está num excepcional momento, e o Robert De Niro, eu acho que, sei lá, quando foi a última grande interpretação, a última interpretação no nível dessa, que, sei lá, se bobear foi Cabo do Medo, uma coisa assim, nesse nível. Tipo, fazem muitas décadas que o Robert De Niro não estava com esse sangue nos olhos. Acho que nem no Irlandês eu acho que ele está tão bem assim. Mas enfim, é um filmaço mesmo, né? Não tem muito o que discutir, não. Dá tempo de fazer mais uma, olha? Claro, dá, pode. Queria só saber a opinião de vocês sobre, falando do outro filme, né? Na verdade, mais do cinema coreano. O que vocês acham desse momento que o cinema da Coreia está passando? Se essa ascensão, né? Essa visibilidade que está tendo e chegando fora, aqui no Brasil, com outros filmes. O que vocês acham desse cinema coreano novo aí que está surgindo? Não é tão novo assim, mas que a gente está conseguindo ver aí legais. Ai, Cavi, eu acho que é uma pergunta ótima, porque a gente ouve super... a TV aberta hoje em dia, parece que eu não estou respondendo, mas estou assim, a TV aberta hoje em dia, ela meio que caiu no esquecimento, né? Ninguém sabe o que passa, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém vê novela, ninguém vê nada. Cara, na segunda-feira agora, não, foi no domingo, né? Aí eu acordei, tipo, todo mundo tinha revisto Parasita dublado. E várias pessoas, assim, cinéfilos raiz mesmo, vieram me falar, tipo assim, pessoas xiitas, pessoas que acham, tipo, nossa, Assassinos da Lua das Flores é o melhor filme do ano pra mim, dei 3 estrelas. Essas pessoas xiitas, nesse nível, vieram falar, o filme não perdeu nada dublado. Eu vi umas 3 pessoas falarem, é tão bom, a dublagem tá excelente e passa a mensagem igualzinho no original. Eu acho, é o que você falou, não é de hoje, né? Talvez a gente reconheça o princípio desse boom aqui no Brasil e tá meio que fazendo aniversário agora com o Old Boy, né? Eu acho que o Old Boy foi um filme que trouxe, tipo, o cinema coreano, pra gente, e é um filme inesquecível e para muita gente, acho que muita gente de geração mais nova, 20 e poucos anos, deve ter sido um dos primeiros filmes orientais a que assistiu na vida, é Old Boy, porque é um filme, né, super referencial, ficou cult e tal, foi relançado no ano passado, no circuito de novo, merecidamente. A gente espera que Parasita aconteça com isso com ele também daqui a 20 anos. Eu acho que tudo contribui, né? Eu acho que a gente vem da escola estadunidense de cinema. Todo mundo, acho que quando foi ao cinema pela primeira vez, ou foi ver um filme brasileiro, ou foi ver um filme norte-americano. E mesmo eles, eu acho que é horrível, né, falar isso, mas tipo, é uma outorga que está acontecendo coletiva. Então, como as barreiras também estão caindo para eles, meio que convencionou-se que não há mais motivos para que isso aconteça diferente. Tudo bem que a gente, ao contrário do norte-americano, tudo é legendado, né? Tipo, o filme estadunidense é legendado, o filme francês é legendado, o filme italiano é legendado, o filme oriental também é. Enquanto que para eles é mais difícil, porque, né, o cinema hegemônico é o cinema deles. Então, né, tipo, eu tento me colocar no lugar deles muitas vezes. Tipo, eles têm preguiça de ler legenda, e tem mesmo, isso é histórico, porque, né, a massa do que chega pra gente e pra eles é o deles. Então, né, tipo, é isso. Você pega no fim de semana, estrearam 10 filmes. Desses 10 filmes, 5 são falados em inglês. Para eles também é igual. Tipo, no fim de semana, 5 filmes são falados em inglês, que é a língua deles. Então é muito mais fácil, né? E ver esses filmes. Mas acho que sempre existiu. No outro dia, um pessoal mais novo veio me perguntado, tipo, Francisco, você acha que essa moda? Eu falei, gente, não é moda. Tipo, Z foi indicado ao Oscar de melhor filme nos anos 60. De melhor filme.
Então isso que aconteceu com Roma, com Drive My Car, com Zona de Interesse, com Anatomia de uma Queda, com Vidas Passadas, e com Parasita, do filme fora, falado em outra língua, concorrendo nos Estados Unidos, no Oscar, isso não é de hoje. Era mais espaçado, mas sempre aconteceu. Tipo, eu lembro, nem foi estranho quando eu vi, por exemplo, eu era muito novo quando o Quarteto Poeta concorreu ao Oscar de melhor filme. Mas foi durante a minha vida o filme que eu vi isso acontecer pela primeira vez. Mas não foi estranho, porque eu já tinha lido que isso tinha acontecido no passado. Com o Z, com os imigrantes, com outros filmes, com gritos e sussurros, entendeu? Então, não era inédito. Agora virou quase que obrigatório, né? Tipo, tem um espaço para 1 ou 2 ou 3 filmes todo ano. E a gente está vendo que, graças também ao Oscar, muitas vezes esse filme ele é oriental. Parasita, como você falou, Parasita, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu sei que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Minari e Vidas Passadas, eles são produções norte-americanas. Mas são filmes majoritariamente falados em coreano ou em alguma língua de origem oriental, e são filmes com a cara deles, dirigidos por eles, escritos por eles. Então, eu acho que isso tudo é benéfico, porque eu não tenho o menor... e acho que as pessoas também, os outros, têm cada vez menos preconceito com outras cinematografias e com a oriental. Eu acho que eles fazem filmes pop, né? Tipo, a Mostra de São Paulo anunciou agora que vai homenagear o cinema indiano esse ano. Então, tipo, acho que o céu é o limite. Eu acho que venham todos mesmo. Eu acho, para complementar o que o Carbone falou, acho que tem uma questão que é importantíssima para esse sucesso aí do cinema coreano, que é o seguinte: uns anos para cá, a cultura na Coreia, o cinema, a música virou uma política de Estado. Então, como sempre foi para os americanos também, né, os americanos sempre quiseram impor a sua cultura de forma hegemônica através do poderio financeiro, né, sabotando as cinematografias nacionais, tipo, vamos invadir o sucesso da Embrafilme, do cinema brasileiro nos anos 70, incomodou muito os americanos, e eles mandaram um emissor aqui, né, da MPA para, vamos acabar com essa farra aí de cinema brasileiro, vamos botar os blockbusters todos e varrer o cinema brasileiro, porque o cinema, a gente tem que vender a nossa ideologia. Então eles fizeram isso e fazem até hoje pelo viés do poder financeiro. A Coreia do Sul, eles perceberam que a forma deles difundirem a sua cultura pelo mundo, eles não têm o poderio financeiro dos americanos. Então a forma é você investir primeiro internamente, dar todo o estímulo. Então há um grande suporte financeiro, como há na França também, né, à produção nacional coreana, não só cinematográfica, como vocês devem acompanhar aí o sucesso desses K-pop, né, desses grupos de música que eu particularmente não gosto, hein? Doramas, enfim. Mas é isso, é uma política de Estado. O sucesso do Parasita, dos filmes do Bong Joon-ho, do Park Chan-wook, né, vem muito disso, né, de consequência de anos de investimento, né? Então é isso que a lição, que quando o Brasil também teve essa possibilidade, mesmo durante a ditadura militar, né, o cinema brasileiro fez muito sucesso internamente, né, e até externamente também, e nos últimos anos o que a gente tem visto, né, é claro que o Bolsonaro tentou destruir tudo isso, né, mas o que a gente viu nos últimos anos de cinema nacional circulando em festivais, sendo premiado, é reflexo do investimento que foi feito nos anos anteriores ao Bolsonaro, né, pelos governos do PT. Então, assim, a gente torce para que esse investimento volte, né? A gente sabe que os americanos continuam impondo, mas essa volta da cota de tela para o cinema nacional já é um grande passo, né? Os fundos de investimento e tal, a Lei Rouanet, que eles tentam demonizar tanto, né? É geração de emprego, o Cavi sabe muito bem disso,
né? Então é importantíssimo para o cinema nacional, quem sabe um dia ter essa visibilidade do coreano também. Só uma última frasezinha, eu acho interessante, o Gabi tenha trazido o cinema coreano, só que sendo que o que está pegando a gente agora, nesse exato momento aqui no Brasil, é o Japão, né? Que a gente está em cartaz com Monster, com O Menino e a Garça, com O Dias Perfeitos e com essa animação Demon Slayer. Os 4 filmes, eu não lembro nem no passado assim, ter tantos filmes japoneses em cartaz ao mesmo tempo nos cinemas. Que vem um pouco dessa onda oriental, né? Tem Sim. gente que não difere, acha que é tudo olhinho puxado, então deve ser bom, né? Aqui no Estação a gente tem percebido que tem um público jovem, principalmente, que está abraçando o cinema japonês. Sempre que passa meia-noite, sessão se lota, o Japão está em voga, com certeza, no momento. Bem, gente, acho que você quer fazer um último comentário ou pergunta? Pode falar. A primeira coisa, rapidinho, é que Parasita passou na Globo também, dublado no ano passado. Foi? Naquela época, Sim. Se não me engano, eu acho que a terceira foi a terceira. Sim, a Globo já percebeu que é hit o filme. Porque outra coisa não é sobre esses. Maravilhosa, eu adorei, eles são parte do mundo. Mas sobre a primeira vez que vai ter um festival de cinema em Paraty, vocês estão sabendo disso, como é que vai ser? Está confirmado o que você Então, eu estou sabendo, inclusive eu devo ir, só que o que eu fiquei sabendo, assim, a última informação que eu tive, que eu não sei se é a final, é que o festival aconteceria mês que vem e não vai acontecer mais. Foi adiado para algum outro momento que eu não sei qual vai ser. Eu cheguei a conversar meio com pessoas ligadas ao pessoal e eu falei, gente, olha só, adiar de abril para maio, ok. De abril para junho, not ok, porque junho está empesteado no Brasil de festival. Junho eu não vou, eu já estou meu junho inteiro fechado de não ficar em casa. Então, se eles não forem fazer o festival em abril ou maio, era melhor botar para julho, agosto. Não tem a Flip, né? Sim, eu sei como é. Mas é isso, né? Primeiro festival, a gente imagina como é que deve estar difícil para tirar isso do papel, né? Mas eu estou torcendo, quero muito que aconteça. Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Acho que deu para discutir, trazer novas questões. E o Breno quer dar um recado? Pessoal, só lembrar vocês que amanhã, dia 8 de março, sexta-feira, tem que tirar um óculos. Às 15h15 a gente tem o Pearl e às 17h15 tem o Tar. E depois vai ter o debate com a Ana Rodrigues e com a Luciana Costa. No Dia das Mulheres a gente vai ter aí 2 filmes com 2 protagonistas bem fortes. Eita. Tá, calma. Então, assim, é isso. Enfim, então compareçam aí para poder assistir esses 2 filmes, o Pearl e o Tar, tá certo? Obrigado, tá, pessoal? Valeu.